noite, amigos da Santa Cecília TV. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, o programa do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, trazendo sempre o debate de temas relevantes da comunidade. Estamos de volta hoje mais uma vez, contando com a sua audiência, com a sua participação. Programa que vai ao ar com a sua edição inédita toda terça-feira, ao vivo, das 18 às 19 horas, com reprises semanais todas as quintas-feiras às 18 horas e também aos sábados às 11h30 da manhã. Temos aqui na bancada nosso convidado especial de hoje, o delegado Carlos Alberto Romano, que vai falar de segurança pública, vamos falar da atual conjuntura do país, do que tange a Operação Lava Jato e muito mais. Ao meu lado, o comentarista fixo do programa e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Lembrando que você de casa pode participar conosco, você é nosso convidado para mandar perguntas para o Romano, para o nosso comentarista Nicolau, enfim, enriquecer o debate do CDL TV pelo WhatsApp 997829970. 997829970, está na sua tela, ou então o telefone fixo 3289-9495. Boa noite, Romano. Boa noite, Zé, boa noite, Nicolau, boa noite, telespectadores da TV Santa Cecília. E, mais uma vez, agradecido por essa honra de estar aqui e poder debater uns assuntos atuais aí da região e das questões nacionais também. Nicolau, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Romano. Já virou comentarista de assuntos... Sem dúvida. De segurança. De segurança, né? De segurança pública e entre outras atribuições. Isso, né? O delegado Romano. E boa noite, principalmente, aos nossos telespectadores que nos prestigiam aí todas as terças-feiras aqui na Santa Cecília. Bom, para começar, hoje foi deflagrada, hoje terça-feira, dia original do programa, a 30ª fase da Operação Lava Jato. Neste momento em que nós tivemos, justamente, nós tivemos a revelação dos áudios pelo jornal Folha de São Paulo, das gravações que acabaram com o afastamento do ministro do Planejamento, Romero Jucá, enfim, uma tentativa, num debate, numa conversa telefônica gravada com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, houve a menção de tentar frear a Lava Jato. Evidentemente, o juiz Sérgio Moro se manifestou com equilíbrio, dizendo que isso não é possível, nenhum governo deve interferir, e hoje é a 30ª fase. Romano, você acredita que a Lava Jato, com essa mudança no comando do país, agora tendo Temer, um novo governo, aí assumindo o poder em Brasília, que vai haver realmente um esfriamento da Operação Lava Jato? De maneira nenhuma. O que surpreende, a princípio, quando o Michel Temer assumiu a interinidade da presidência da República, é ele ter nomeado nomes que ele sabidamente tem envolvimento na Lava Jato. Até o próprio nome do Michel Temer está envolvido na Lava Jato, tem citações do nome dele. E ele ter colocado o Romero Jucá como ministro do Planejamento, ele se expôs de uma maneira surpreendente, porque é um cara habilidoso, a um desgaste desnecessário. Nós sabíamos que o Romero Jucá iria causar esse problema, mais cedo ou mais tarde. Foi criticado desde o início, claro, né? Quando ele nomeou como ministro, ele já foi criticado por ele estar envolvido citado na Lava Jato. E muito envolvido. E é o segundo desgaste, né, Romano? Se nós formos considerar esse, no caso da Lava Jato, e o primeiro com o Ministério da Cultura, né? O que eu ia então, falar acho que em 10 dias é muito desgaste. Acho que não tem nem 10 dias, tem uma semana até, né? Enfim. Foi o governo mudou dia 13. E engraçado que o desgaste da Secretaria da Educação, da Cultura, que agora retornou a ser hoje Ministério da Cultura, com a posse agora, acabou de terminar a posse do atual ministro, né, o Carioca, que assumiu, e desnecessário, porque começou aquela polêmica da ausência de mulheres nomeadas, né? As mulheres que foram convidadas não aceitaram, enfim, aí como se competência tivesse ligada ao gênero, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendo, claro, foi uma inabilidade política para a sociedade estar bem representada, mas eu não sei, as pessoas, a mulherada pode ficar brava comigo e as pessoas que também militam em movimentos sociais, que não tem que ficar brava, mas do ponto de vista executivo, sinceramente, né? eu não vejo a menor diferença. Poderiam ter mulheres competentes, homens competentes, enfim, é bem por aí mesmo. O gênero não define nada. Parece que são cotas, né? Você tem que ter homens, mulheres, não, você tem que ter, negros, japoneses, branco, amarelo, independente da sua capacidade. Gays também, tem que ter gays, lésbicas, quer dizer... Independente da capacidade. Mas é por isso que o país vai mal, né? O país ele desce a ladeira econômica e da gestão, porque essa demagogia excessiva desse discurso politicamente correto
de você ter que colocar, olha, temos que... Não tem que ter, tem que colocar a pessoa que está mais habilitada para conduzir a nação. Nós vivemos um momento dramático. Só para recuperar o país economicamente, a gente vai demorar 10 anos. Ou seja, 10 anos da minha vida, das nossas vidas, da vida que está assistindo, foi pela água abaixo. Vai ter que ter uma recuperação para voltar a caminhar de uma maneira normal. São 10 anos, são 170 bilhões e 500 milhões ainda de prejuízo. É muita coisa, é muito dinheiro, sabe? Agora, Romano, então voltando ao âmbito da Lava Jato, ainda tentáculos de toda aquela liderança nefasta do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, hoje mais denúncias, né, propinas aí num valor considerável, não é? É emblemático sobre a política que foi implantada nos últimos anos no país. Foi uma invenção do partido que estava no governo PT a corrupção? Evidentemente que não. Mas não sei se por conta da desejável liberdade de imprensa, não é? Que foi em outros países tenta-se calar a imprensa de todas as maneiras, como na Venezuela, que não é exemplo de nada, apenas por o governo da presidente Dilma do PT, a Venezuela era uma referência, não é? Na Venezuela, Cuba e União Soviética. Exatamente, mas nós temos aí casos e casos diariamente com proporções Venezuela, absurdas. eu acho que não dá nem para comentar, né? Porque a situação que a população está vivendo lá na Venezuela, vi esses dias no programa de TV, exatamente. Não tem papel higiênico. Não, eles compram num dia, só podem fazer compra em um dia, depois só podem voltar uma semana depois, e as compras do dia de gêneros de primeira necessidade só uma vez por semana. E os preços absurdos de tudo que eles compram. Então eu não sei como é que uma população de um país pode tolerar um governo nesse estado dessa forma. Então eu acho que não é referência para mais nada. Cuba também é outra... Eles estão abrindo, né? Então, Cuba ainda sofreu um embargo econômico importante dos Estados Unidos, né, a hora que o presidente Barack Obama ele abriu o diálogo com Cuba, ele tem interesses econômicos lá, que vai haver um intercâmbio dos países. Mas já sentiram muito, né? O embargo, com certeza. E o Mas povo a questão sofreu ideológica, muito. Realmente, eu não sei como é que podem usar como referência esses países. Eu acho que são... Mas é que está o antagonismo do discurso do PT e dos partidos ditos de esquerda, porque eles falam em liberdade, eles falam em democracia, só que as referências de governos que eles apresentam são totalmente totalitários, né, déspotas e assassinos. Porque você pega a Rússia, desde o princípio da implantação do sistema soviético, você pega Cuba, que até hoje ela mata político, até hoje ela mata e prende jornalista. Até ontem, vamos dizer assim, com a abertura e com a proximidade, o retorno da proximidade dos Estados Unidos, a Cuba é a pior referência de liberdade, pelo contrário, ela é totalitária, ela é déspota e ela é assassina, eles matavam a torta direito. E é a referência daqueles que utilizam esse argumento que no Brasil não tem liberdade. É o argumento do PT, do PCdoB, quer dizer, é totalmente incoerente esses argumentos dos exemplos que eles querem impor. E o PT, ao longo desses 13 anos, tentaram por várias formas bloquear a liberdade de imprensa, através da legislação, através de medidas, através até de, pela força do governo, conseguir que jornalistas, vários foram dispensados dos seus trabalhos e comprando espaço. A gente sabe disso, eles compram o espaço, com muita verba de publicidade, eles exigem que as pautas sejam preparadas. É isso. Bom, agora, com tudo isso que aconteceu, as pessoas que discordam do impeachment, do processo de impeachment da presidente Dilma, os partidários do PT, eles agora se sentem fortalecidos quando as denúncias contra o Romero Jucá, alto escalão do PSDB também, o ex-candidato Aécio Neves, ex-presidente do Senado, enfim. Agora também no alvo da operação. De uma certa maneira, uma coisa invalida a outra? Uma coisa não tem nada a ver com, pelo contrário, o processo político e social que o Brasil vive é de uma limpeza. O que a sociedade brasileira quer não importa. É claro, o PT, a corrupção sempre houve no Brasil, não é? E talvez sempre haverá, porque faz parte do ser humano e faz parte de quem movimenta dinheiro, quem está envolvido no poder. Existe corrupção nos Estados Unidos, existe corrupção na Inglaterra, existe. Só que em dimensões bem menores. E lá tem punição. Agora, se o PSDB, como a gente tem certeza que também tem pessoas envolvidas, e o nome do Aécio Neves, tanto é que ele está quietinho lá até agora,
está muito envolvido, muito citado, ele está quieto. E o Jucá falou, né, na gravação que foi dita ontem, exatamente. que mostraram O primeiro que o próximo a ser comido seria o Aécio Neves. Está na bandeja. E hoje estava no jornal aqui de Santos, no jornal da Tribuna, mostrando que ele está com uma cara um tanto quanto preocupado, né? Mas eu acho que tudo isso tem um perigo muito grande, não é? Porque as pessoas têm que começar a resolver isso pelo voto. Claro, E existe um desânimo da opinião pública quanto à eficiência do voto. Eu penso justamente ao contrário. Essas pessoas hoje que estão aí sob o fogo cerrado da Lava Jato, elas não usurparam lugar na cadeira, elas não entraram, não pegaram à força a sua cadeira no Congresso Nacional, elas foram eleitas. Mas daí uma grande reflexão. Não, veja bem, Zé, foram eleitas, mas não para fazer o que fizeram. Não para fazer isso. Ninguém elegeu, eu não elegi ninguém para ser ladrão, para roubar o dinheiro público. Evidentemente, mas agora essas pessoas que toda hora estão aí nos noticiários, têm comprovada a sua atuação, né, nesse esquema de corrupção, nesses esquemas de corrupção, não pode ser mais contempladas com o voto de ninguém. Mas é que está... Mas o esquema é muito antigo, né, Romano? Sim, mas veja bem, antigo. O problema é o sistema político brasileiro tem que mudar, porque o eleitor está errado, porque a maioria continua com aquele sistema de pedir uma dentadura, de pedir um emprego, de pedir uma sandália. E muitas vezes o eleito não é aquela pessoa que foi a mais votada. Claro, o sistema está errado. Não, e outra coisa, nós temos muitos políticos, inclusive da região, que foram pela raspa do tacho, né? Que não teriam nem para ser vereador, e no entanto foram juntos. A gente vamos lembrar do caso do Enéas. O Enéas levou gente com 200 votos. Teve um carioca que colocou... Não, o Enéas faltou gente para levar porque não tinha mais ninguém do partido dele. Parece que teve uma cadeira que não foi preenchida. Ainda sobrou, né? Tiveram que passar para outro partido. Enfim, e sabe o que é mais grave do diálogo Depois eles chegaram até mudar a legislação, me corrija se eu estiver errado, para um número mínimo de votos para poder assumir a cadeira, mesmo que seja puxado por outros. Sabe o que eu achei mais grave do diálogo do Romero Jucá, que foi antes do processo de impeachment, né? Foi 2 meses antes dessa situação toda da retirada da Dilma. Foi uma expressão, a frase que ele diz o seguinte, que do jeito que eles querem, eles vão atingir toda a classe política. Se toda a classe política estiver envolvida, que seja retirada. Vai ter que atingir. Que seja. Eu até brinquei hoje, falei brincadeira, a moça do cafezinho, ela não sabe se vai assumir a presidência ou não da Câmara dos Deputados, porque ela está pensando se ela vai assumir. Eu até fiz essa brincadeira, porque já que estão falando que vão atingir todo mundo, então todo mundo tem que rodar. Se todo mundo estiver envolvido, eu acho que tem que ser feita limpa. Você está não tem outra. Alguém está preocupado com a Lava Jato? Eu não. Ninguém é contra. Muito pelo contrário, eu estou entusiasmado se aumentar a pena de corrupção. Eu acho que a gratificação, Romano, é verdade. Eu acho que a gratificação que o povo vai sentir, o povo vai se sentir gratificado em relação a isso, porque ele vai perceber que o exemplo vem de cima. Claro. Coisas que eram impossíveis antigamente, você Exatamente. vê um senador preso, um ex-presidente que provavelmente, nós temos uma aposta, não se esqueça disso, Sim. que será preso no começo do segundo semestre, Sim. E você achou que era no primeiro? Sim. Isso é uma probabilidade bem grande que isso aconteça, é uma coisa inédita no país. Sim. A presença do Marcelo Odebrecht preso, até hoje vai ficar preso. Um dono das maiores empreiteiras do mundo. E um homem, talvez o homem mais rico do Brasil. Bilhões de dólares de a fortuna estimada da família, né? Não, pessoa física dele. Pessoa física é 15 bilhões de dólares estimado. Só Sujeito já condenado a 19 anos, sofrendo ainda mais 2 processos, podendo ter uma pena permanente a 20 anos de prisão. É isso aí. Bom, não, ele vai responder 60 anos e fica 20. Que a Lava Jato prossiga e que a gente continue com essa impressão que a corrupção no Brasil pode ser que não seja mais um bom negócio, né? Do ponto de vista moral, nunca é, mas que a justiça está aí. Que o crime não compensa. Exatamente. Desculpa. Pois não, Romano, não, só queria concluir o seguinte, que o que falta, principalmente para as unidades federativas, eu acho que se houver um modelo de federação, aí que tá, nós mudarmos o modelo de país para uma confederação, seria mais útil para a sociedade e para o cidadão, para a família, enfim. O que é isso? Que os municípios e as unidades federativas tivessem mais poder. Nós retirássemos a concentração de poder da União e nós trouxéssemos mais poder para o município e o Estado, de forma a que a própria coisa pública, e aí a república, tivesse um controle maior, porque a coisa vai estar mais próxima da gente. As questões de maior importância, ficando para a legislação local e estadual, nós teríamos melhoria na condução dos interesses coletivos. Bom, por falar aqui na região, você falou no município, vamos falar da região como um todo, que é uma pesquisa recentemente divulgada pelo Jornal Diário do Litoral, foi aqui o nosso crédito ao Diário do Litoral, importante
impresso aqui da nossa região, ele apontou que uma preocupação do cidadão aqui da região, da Baixada principalmente, é a segurança pública seguida de perto pela saúde, não é? E como é que você interpreta esses dados? Porque é um fato realmente que a sensação de segurança é baixíssima hoje em dia em toda a sociedade. Eu vejo que é uma reclamação não só de agora, não só do município ou da Baixada, como do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro. A problemática da segurança pública e, por incrível que pareça, não estou defendendo, acho que a polícia tem muitos defeitos a serem corrigidos, não é? A polícia prende todo dia. Nicolau, você não tem mais onde colocar, você não tem mais unidade prisional para recolher preso. O que significa? Que adotaram-se políticas criminais de soltar, para desafogar o sistema, permitindo que presos cumprissem ou cumpram a pena em liberdade. Ou nivelaram por baixo também, né? Exatamente. Ao invés penas leves, crimes leves já não são mais crimes. Até penas graves, até roubo, por exemplo, que é grave. Crimes até 2 anos. Praticados com violência. Crimes até 2 anos não... Não, mas hoje, mesmo roubo, às vezes, o cidadão tá indo, fica pouco tempo na cadeia e vai para a rua. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque ele não sente a pena em si, né? Ele não sente a reprovação, não sente a reprimenda, e vai e rouba a devolução da pena. E o retorno é praticamente imediato. Então, eu creio que essa questão não é só local, é preciso que haja um endurecimento. Eu sempre falo isso, mas não é que seja repetitivo. Mas uma das soluções é o endurecimento das penas e que elas sejam efetivamente cumpridas. Mas o sistema carcerário também é muito ruim, né, Romano? Ele é uma escola de crime e aquele amontoado de pessoas, como que aquilo ali só traz mais revolta e só... Mas, Nicolau, eu acho que deveriam... Eu concordo. Não, porque você... Mas você vai dar uma colônia de férias para eles? Não, mas veja bem, há algum tempo atrás nós tínhamos aí, eu trabalhei com artigos esportivos, nós tínhamos a Pênalti. Sim. Que eles fabricavam bolas. Costuravam bolas. Costuravam bolas e eram bolas bem feitas. Sim. E eles diminuíam as suas penas. A cada 3 dias trabalha você estava criando um sistema que você estava gerando uma profissão, né, reeducando para retornar, colocar, porque o intuito da pena é ressocializar a pessoa. Sim. E colocar a pessoa de volta à sociedade. Às vezes muitos que são ladrões ou que roubam porque não tinham outra opção no meio onde ele vive. Sim. Né? Então, se você agora, do jeito que é hoje, colocar dentro de um quadrado que caiba 100 pessoas, colocam 300 e vão viver pior que bicho, um matando o outro e essa pessoa, depois você solta, ela vai se tornar um bicho na rua. Pior que bicho na rua, né? Deixa eu te falar, num quadrado de uma cela, que é 6x6, caberia em tese uns 20 e eles colocam 60. Então não é 100, então eu tenho uma média mais ou menos do que é a realidade. E você imagina, no verão, não tem refrigeração, não tem ventilação, enfim, é uma situação precária mesmo, tá? Mas isso vem de décadas. A terceirização, talvez, do sistema penitenciário? No Brasil eu tenho medo, por causa da questão da corrupção, da questão... Terceirização, será que haveria corrupção? Tu imagina o cliente com muito dinheiro... Terceirização talvez seria remunerada pelo poder público, mas a iniciativa privada, como existe em alguns estados dos Estados Unidos... Nos Estados Unidos, mas eu não sei, eu tenho dúvidas. Você tem terceirização que eu digo seria... Exatamente, repassar para a iniciativa privada. Sim, explorando. Eu não tenho convicção ainda. No Brasil, eu não tenho convicção. Eu sei que nos Estados Unidos funciona. Agora, do preso trabalhar? Eu creio que deveria ser obrigatório, não deveria ser facultativo. Mas é proibido hoje. Como eu estava falando a respeito da pênalti, que eles faziam a bola para pênalti, depois isso virou como se fosse trabalho escravo. Foi considerado um trabalho escravo. Mas isso é culpa Esse tipo de trabalho foi abandonado. Mas sabe o que acontece? Hoje como outros trabalhos. Eu citei a bola só como um. O problema é que a intelectualidade jurídica brasileira, em que pese todo o desenvolvimento intelectual e a inteligência dos fundamentos jurídicos, ela desenvolve o pensamento humano e humanitário com base nos princípios filosóficos, etc., dentro de um gabinete, né? Dentro do ar-condicionado, um uísque, vendo a televisão. Eu quero desenvolver um pensamento filosófico existencial de causa e efeito, de frente para o bandido, com ele com os dentes para fora, com a arma em cima de você. É totalmente diferente, né? Quando você tem que salvar uma pessoa que está no meio das pernas dele com uma arma, com uma faca, é diferente do que você está no seu gabinete, lendo, né? Aristóteles. Pela maioria eu acho importante Aristóteles, Montesquieu, isso é bacana.
com uísque de 12 anos, com um ar-condicionado. Agora, você ter que defender 300 atrás de você, com arma, com tiro, com tudo, é complicado. Então, infelizmente, a voz prática, muitas vezes, que parece dura, mas é dura de uma realidade que existe, da crueldade do criminoso, que dá risada com essas conversinhas, sabe? Com esse, desculpa, mimimi de direitos humanos. É mimimi. Ô, Romano, falando... Desculpa até a sinceridade, tá? Não, eu acho que... Você foi convidado exatamente por isso, que você tem a sua posição firme, né? Aliás, o telespectador não tem a menor obrigação de concordar, muito pelo contrário. Claro, o debate está evidente. aberto, quiser mandar perguntas aqui para o delegado Romano, para o Nicolau Albeide, nosso comentarista está aí, o 997-29970, WhatsApp, telefone fixo 3289-9495, 3289-9495. Eu queria te perguntar sobre a questão das ocupações das escolas, que eu vi recentemente, a ocupação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a polícia militar interveio, removendo os ocupantes, e houve muita crítica, dizendo que foi usada uma força desproporcional e, ao mesmo tempo, também não havia uma ordem judicial para isso. Qual é a sua leitura dessa questão? Coincidentemente, eu tive uma reunião ontem em Santo Amaro, onde eu trabalho, dos delegados da região. É necessária a ordem judicial? Não. É necessário que... Então, por que as pessoas sempre se amparam? É necessário que a autoridade... A pressão política é grande, o que acontece? É necessário que a autoridade local, a autoridade policial, que receba o caso, decida e faça a aplicação da lei conforme, não só ela interprete, mas com as interpretações e com as soluções que a lei favorece. Eu, por exemplo, eu entendo que tem que intervir no ato, tem que retirar na hora. Invadiu, tira na hora. Retira a lei, é claro, prisão em flagrante, esbulho possessório, dano ao patrimônio público, sabe? Não tem conversa. É que é mais cômodo você registrar e você ouvir, olha, politicamente, não faça, vamos conversar. Esse vamos conversar, ó, mais vergonhoso que as escolas... É truculento. O que é truculento? Truculento é a lei, é borracha mesmo, cara, não tem conversa. Os caras se jogando, tendo piripaque, isso é ridículo, cara. A gente tá numa bagunça, hoje de manhã na Avenida Paulista, eu tava indo trabalhar, brincadeira, mas era um mar de gente, ocupando uma pista, com bandeira e tudo mais, virou bagunça. A invasão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi mais vergonhosa ainda. E os deputados assistindo, a Polícia Militar assistindo, os caras quebrando cadeira, sabe, fazendo necessidade. O que é isso? Em que país nós estamos? E que o princípio é a ordem. Você não tem democracia sem ordem. Desculpa. Um Estado democrático, ele tem que ser forte para garantir as liberdades individuais. A garantia da liberdade isso de pensamento... pensamento... Isso não é liberdade, né? Isso é libertinagem. Não, isso é anarquia. Isso é ridículo. Romano, então, na e mesma covardia linha... também de muita gente. Na mesma linha também os integrantes do MTST também fizeram ali um acampamento perto da casa do presidente da República e a polícia agiu de outra maneira, com jatos de água, enfim, e acabou também dispersando, né? É uma violência direta contra um símbolo nacional. O presidente da República é um símbolo nacional, não é? A presidência da República e eles agiram de maneira a preservar a pessoa, a família e a imagem da presidência e do presidente da República. Será que eles conseguiram acampar ali na calçada da Casa Branca? Mas nunca, cara. Mas isso aí não existe. Sabe? Só no Brasil, essa confusão ideológica de que a liberdade de expressão está sendo confundida com anarquia, com bagunça. A intolerância hoje é exatamente daqueles que querem tumultuar o país. Isso é tudo típico. E a falta de respeito também, né? Que eu acho que com Total. As pessoas, porque nem com o ser humano, mesmo que não fosse presidente ou qualquer tipo de cargo eletivo, ele merece o respeito. Não, porque e eles não respeitam. Que não é a pessoa, é o cargo. Não é? Eu não ia nem citar, mas eu vou citar. Eu vi um vídeo rodando na internet da coisa mais esdrúxula e absurda que uma pessoa pode ver. Na Avenida Paulista, uma mulher, eu não sei como é que ela não teve vergonha de mostrar a cara, com uma foto do Bolsonaro na calçada e ela mostrando e fazendo necessidades. Defecando em cima, né? Ela defecou em cima. Ridículo. E grava um vídeo desse e coloca na rede social. Ô, Nicolau. Gente, é degradante, é uma imagem assim que eu não concebo, eu não consigo imaginar isso. Viver para ver isso. Eu estava em São Paulo, eu cheguei de São Paulo agora. Quando eu fui almoçar, aí num restaurante público, etc., aí uma madre, né, se aproximou, e sentou no lado, que é um lugar público, e eu não sou católico fervoroso, mas tem certas imagens, tem certas representações, né, que tem um significado tão forte, né? Então, enfim, e aí eu me lembrei daquele deputado que foi pouco votado, mas fala muito, o Jean Williams, ele atacando a Igreja Católica,
Enfim, então, a questão do respeito. Nós temos um desrespeito a instituições que não é democracia. Pelo contrário, é anarquia mesmo. Bom, por falar em instituições respeitáveis, deixa eu falar aqui do Sicredi. O Sicredi, que está à sua disposição, uma loja muito bem montada, aqui na Amador Bueno 29, no centro de Santos. Você tem aí o sistema do cooperativismo à sua disposição. Você é uma espécie de dono da instituição. Lá no Sicredi, você tem todos os serviços e produtos que um banco de verdade, um banco tradicional tem. O Sicredi realmente é um banco que te oferece tudo isso com condições muito mais vantajosas, que você é uma espécie de dono do banco, né? Todo final de ano você recebe seus dividendos pelos seus investimentos, correspondente a tudo que você investiu no Sicredi. A CDL Santos Praia é parceira do Sicredi, eu e o Nicolau Albeide somos correntistas do Sicredi, tanto como pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a gente recomenda o serviço do Sicredi para você. Tem seguro de vida, financiamento para o seu automóvel, seguro residência, seguro viagem e muito mais. Faça uma visita, vá tomar um café com o Eurico, com a Viviane e com a equipe do Sicredi. Repetiu o endereço, Amador Bueno 29, o telefone é 3219-4077. Sicredi sempre com a gente aqui no programa CDL TV. Agora, Romano, hoje em dia você vê uma reação do empoderamento das pessoas em relação à ação da polícia militar. O Nicolau fala muito isso, às vezes, que a polícia, quando vai tomar uma atitude mais dura de repressão, né, dentro do escopo da lei, não é? Muitas vezes a população não entende essa ação mais enérgica, né? Mas você entende também, por outro lado, que também não existe um abuso de poder e que isso também tem que ser coibido? Veja só, a atividade mais difícil, o ser humano por si só, ele não tem na sua natureza a afeição de ser reprovado, repreendido. Isso é em casa, não é verdade? Isso é em casa, isso é na rua. Então, quando o indivíduo ele adota uma conduta agora pública que necessita da intervenção de um agente público, isso é também no trânsito, né? Agente de trânsito e tal, ninguém gosta. Agora, se o cidadão agiu para que houvesse uma intervenção do policial, é porque fez alguma coisa minimamente grave, não é pouca coisa. Até porque o policial, os policiais, mesmo os novatos, eles têm orientação. Ninguém vai se meter por coisa de menor importância. Então, se houve uma intervenção policial, é por algo minimamente grave. Então, é que o brasileiro, vê o brasileiro que acha ruim da polícia aqui, eu vou responder rapidamente. Se ele acha ruim da intervenção do policial americano, não acha, porque lá é algema, lá o cara vai arrastado. Vou dar o exemplo daquele ator lá que fazia a Game of Thrones, que veiculou que ele cometeu uma infração de trânsito, o policial chegou nele e falou, quando reconheceu, tá, o senhor tem duas opções. Assim mesmo, ou o senhor vai para a delegacia comigo agora, ou o senhor me revela se você morre ou não no seriado. É verdade isso. Ele falou isso no programa ontem, no Night Live. Aí ele ficou assim, mas eu não tenho outra opção. Eu falei, não, ou o senhor vai comigo para a delegacia e eu autuo o senhor, isso é verdade, não é brincadeira não. Ou o senhor me revela se você morre ou não no seriado. Eu falei assim, eu não morro. E ele não foi para a delegacia. Então você vê o respeito, quer dizer, e outras tantas, enfim, o brasileiro precisa respeitar. Quando a gente era adolescente, mas eu nunca tive problema com a polícia. Sempre respeitei. Meu pai nunca viu ninguém da minha família camburão na porta da minha casa. Respeito. Sabe, isso é história de quem... E não só polícia, nós de vagabundo. Tínhamos juizado de menores, que nós tínhamos quando éramos menores de idade. Sim. Tínhamos medo, andando na rua menor de idade. A baratinha? Baratinha, juizado de menores. Era baratinha. Eles entravam em festas, em bailes. É lógico. Hoje, não sei nem mais se existe isso. Não existe, vou te falar mais. Existe dois comportamentos graves. Os adolescentes bebendo mesmo, ingerindo bebida alcoólica, e os adolescentes ingressando nas casas noturnas com documentos falsos, cara, para legitimar o ingresso. Bom, agora, Romano, para encerrar, a gente agradece aqui o delegado Carlos Alberto Romano. Não posso deixar você sem opinar rapidamente sobre a questão do serial killer da Clínica Dentária Americana. Até comentei no programa de rádio, né, Nicolau, que nós, às vezes, como a gente está movido pela negatividade até nas redes sociais, enfim, claro, elas têm um papel importante para mobilizar as pessoas, mas eu vi muitos comentários dizendo assim, tá vendo, tem uma coisa errada, essa família tinha problema com crime, isso aí, várias hipóteses assim, que de repente colocavam uma pecha negativa em pessoas que eram trabalhadoras. Você já tinha visto alguma coisa, você como delegado já tinha tido contato com um caso assim, de tanta frieza, motivado por um motivo tão torpe, esse tipo de vingança, com essas características? Eu não acho que tenha, veja só, eu não acho que tenha sido serial killer, primeiro, porque o serial killer,
ele não tem uma vítima, determinação das vítimas com nexo entre elas, ou seja, eram sócios de uma empresa que era concorrente, enfim, foi vingança pura. Vingança por uma concorrência desleal, a gente até brincava, né? É uma concorrência desleal maníaca da parte dele. Ele tentou eliminar um concorrente de uma forma fútil, né? Torpe. Então, na minha opinião jurídica, técnica, não é serial killer. Serial killer se ele determinasse um perfil prostitutas e fosse matando todas as prostitutas. Tivesse um perfil humano ou algum indício, né, em relação a isso. Indeterminado, sabe? E ele foi muito, por exemplo... Mas me parece... Mas ele foi frio, Foi frio e também soube desaparecer, né? A polícia está com dificuldade para... A não ser que você tenha informação de bastidores, né? Mas compreender quando. Não tem como. Eu fiquei sabendo que me parece que o irmão dele, entre uma morte e outra, também foi morto. O irmão dele. Então, o irmão do dentista? Do dentista. Assassino? Então não sabe se foi ele mesmo nessa... Isso aí eu acho que ainda vai desenrolar essa história. Eu não vi nada ainda. Também acho que não chegou eu a mim vi, ainda. então não sabe se realmente foi ele ou se realmente foi um assassinato. Foi um suicídio do irmão dele. Então, hoje, inclusive, nós estamos falando sobre esse assunto, eu não posso aqui revelar, de pessoas que conheciam ele e conviviam com ele. Mas o irmão apareceu morto como? Com sinais de violência ou não? Ele não, se jogou? Então, eu não sei direito ainda, por isso que eu não vou nem revelar direito essa história, porque a pessoa me informou que o irmão dele foi morto depois que o primeiro dentista foi morto. Sim. O dono da Então, clínica. desconfiam que foi ele. Bom, Romano, muito obrigado, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Conte sempre conosco. Muito obrigado aos telespectadores de Santa Cecília, e sempre que vocês puderem, eu tenho a honra de vir aqui e poder colaborar com vocês e com o nosso público da cidade. é o nosso comentarista aqui. Sim, de segurança pública. Segurança pública. Eu fico muito honrado, muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, o delegado Carlos Alberto Romano. O Nicolau Beide continua na bancada conosco. Daqui a pouquinho, secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, no CDL TV. Bom, de volta com o programa CDL TV, agradecemos a sua audiência, o programa que vai ao ar aqui na Santa Cecília TV, toda terça-feira, não é, a partir das 18 horas ao vivo, nossa edição inédita, reprises às quintas-feiras das 18 às 19 e aos sábados das 11h30 ao meio-dia e meia. Programa que é a realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Conforme anunciado, nesse segundo bloco, segunda metade do programa, teremos um bate-papo com uma entrevista com o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, que já se encontra aqui nos estúdios, e também o Nicolau Beide permanece na bancada. Você pode interagir conosco pelos nossos canais de comunicação, WhatsApp 997829970, 997829970 e o telefone fixo 3289-9495. Secretário Fábio Ferraz, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado Zé e Nicolau, sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores também. Ok. Fábio, a grande notícia dessa semana, que ocupou a mídia, claro, até pela sua relevância, é a queda na arrecadação, digamos assim. A imprensa, em geral, qualificou como rombo de 68 milhões na arrecadação para esse ano da Prefeitura, que obrigou aí a vários contingenciamentos. Gostaria que você falasse sobre isso. É verdade. É uma situação que nos aflige, evidentemente. Ninguém está feliz com essa notícia, mas fizemos um balanço, mesmo que singelo, e eu vou aqui resumir, né? O que acontece? Primeiro trimestre de 2016, em uma ótica de um orçamento nacional, a gente percebe uma queda, uma impossibilidade de confirmação do orçamento, melhor dizendo, em âmbito federal, na ordem de 8,5%. Bem, essa mesma lógica se transfere para o Estado, ficou acima, pouco mais de 7%. E a nossa realidade, o município de Santos, também nos fez ter essa reflexão. Então, o que nós fizemos? Nós temos metas, nós temos uma política muito clara de acompanhamento do desempenho, da performance da Prefeitura, tanto do ponto de vista de receita quanto de despesa. Então, nós pegamos na receita e vimos, olha, vamos ver aqui os nossos tributos. ICMS, TBI, ISS, IPTU, enfim, o contingente no todo, e tivemos uma seguinte situação. Um diagnóstico claro que já nesse primeiro trimestre tivemos uma dificuldade na arrecadação na ordem de 5% em cima daquilo que a gente esperava. Então, governo federal 8%, Estado 7%, município de Santos 5,3%, para ser mais preciso. E aí o que nós fizemos? Projetamos essa dificuldade de confirmação do orçamento
para o final do ano, para 2016 no todo. E o número segue a mesma toada, o mesmo ritmo. Então, o resumo da ópera. A gente tem uma perspectiva de que não consigamos confirmar o orçamento na ordem de 5 a 5,5% esse ano. Isso significa o quê? É bem simples de entender. Ora, se eu vou ganhar R$1.000 na minha casa, eu vou prever um custo de R$1.000. Se eu não ganhar R$1.000, ganhar R$900, eu vou ter que fazer das duas coisas. Ou eu vou ter que diminuir o custo da minha casa para R$900, ou eu vou ter uma dívida de 100. Não vai ter jeito, porque eu só vou ter 900, vou ter que rolar uma dívida. Prefeitura, qualquer instituição, seja público ou privado, é mais ou menos a mesma lógica. Então, em cima disso, nós dialogamos, procuramos justamente dialogar com a opinião pública através da imprensa e apresentamos uma perspectiva de não confirmação do orçamento na ordem de 64 milhões. E em cima disso, já no primeiro momento, evidentemente, aproveitamos e apresentamos um plano de austeridade. Na verdade, desde 2013, a Prefeitura é muito forte nesse sentido. Isso não é um rombo, desculpe te interromper. Então, isso não é um rombo. Isso é uma previsão, previsão de não alcance confirmação, exatamente. Não confirmação de uma previsão do ano passado. Então, porque, veja bem, olha que coisa... foi desenvolvido quando, no ano passado? Em outubro? Em outubro. Em outubro a gente consolida o orçamento. Consolida a previsão era para... Isso. E faltou esses 68 milhões. Exatamente. Mas, veja bem, aqui, Nicolau, que é importante, não é que o orçamento ele teve uma dificuldade de projeção. Nós tivemos dificuldade naquilo que efetivamente, seria a trajetória normal das receitas. Então, vou dar um exemplo. ICMS, a perda é enorme, na ordem de 50 milhões. O comércio, e aqui eu estou no CDL, me sinto bastante à vontade de dizer isso. Eu acho que os comerciantes, os lojistas, têm sentido isso de forma direta. Seria mais na prestação de serviço. Uma dificuldade quanto a isso. Então, ICMS, o ISS arrecadado, ITBI, nós temos uma dificuldade enorme. A transação imobiliária na cidade, na região, caiu muito. Então, sim, o imposto que acontece... Claro, quando você transfere um apartamento que você comprou, negociou... um apartamento, um imóvel geral, você recolhe o ITBI. Que é não 2% acontecendo... do valor do imóvel. Exatamente. O mercado desaquecido, você não tem o ITBI. O IPTU, inclusive, que aí já é um efeito já indireto, digamos, que é o IPTU. As pessoas estão tendo dificuldade na confirmação do IPTU. Nós perdemos, isso é um dado importante, 15 mil postos de trabalho na Baixada Santista nesse primeiro quadrimestre. 9.980... O IPTU é uma receita que será recebida. Vai ser recebida, mas não agora. Então, porque às vezes... Não é perda de receita. A perda de receita, nesse momento, ela não acontece. Então, o que acontece? A pessoa deixa de pagar o IPTU, naturalmente... Num segundo momento, ela vai ser arrolada, vai para a dívida ativa e vai ser cobrada disso. Em algum momento, será recolhido o tributo. Isso é um fato. Agora, vamos ter dificuldades com o tributo para esse exercício. Mas veja, os principais tributos, como eu disse, o IPTU é num segundo momento, né? Porque ele é um fato gerado pela crise. Então, veja, a pessoa ela perde o emprego, ela diminui os seus rendimentos, ela tem dificuldade na confirmação do seu imposto. Mais urgentes, né? Exatamente. Deixa de pagar IPTU. Exatamente. Agora, Fábio, desculpa te cortar, também vai contemplar uma redução nos gastos com a limpeza pública, né? O contrato com a empresa Terracom. Como é que se equaciona isso sem perda da qualidade do serviço? Então, vamos lá, Zé. O que acontece? Nós tivemos, então, já que apresentar um plano de austeridade. Qual que é o plano de austeridade? Bom, precisamos diminuir algumas despesas. De forma macro, como é que se faz gestão pública? Nós temos 3 grandes formas de despesa que existem na iniciativa pública. Esse é o maior contrato da Prefeitura? Sim, eu vou chegar lá. O primeiro deles é folha de pagamento, que na prática, na Prefeitura de Santos, eu vou arredondar os números, né? Estamos falando em cerca de 50% do custeio da máquina pública é a folha. 45%, 46% está no custeio da máquina, que é o dia a dia da prefeitura. E de 4% a 5% são investimentos. Portanto, obras novas, intervenções novas, enfim, investimentos que nós realizamos. O que nós temos margem efetivamente para trabalhar, para poder economizar, é no custeio. Porque os investimentos são contratos assinados que vão ser realizados. E a folha, ela é consagrada e imutável. Muito bem. Pegamos aí o maior contrato que hoje a prefeitura tem, e na verdade já tem há muito tempo, justamente da conservação e limpeza de lixo, com a empresa Terracom, vencedora da licitação, que na verdade já vence as licitações há muito tempo, e fizemos uma negociação bem árdua com o pessoal da Terracom para que a gente pudesse trazer algum ganho no contrato. Então eu tenho uma estimativa de 4,8 milhões de economia
com o contrato, sem nenhum tipo de prejuízo no andamento do dia a dia da empresa. Mas como é que vamos fazer isso? Melhoria nas práticas de gestão. Então, não vamos diminuir a coleta de lixo, não vamos diminuir as intervenções que são realizadas no dia a dia, mas, por exemplo, podemos otimizar equipes, por exemplo, de varrição. Então, isso é possível, isso é realizável. Então, esse foi o plano. Uma reeducação também, acho que da população cabe Sem nesse dúvida. caso. Mas, né? E olha que coisa interessante, até como a crise é cíclica, né? Eu digo isso, né? Quando você está num cenário de crise, vai Campanha girando. Cidade O Limpa. próprio pessoal da empresa, não, mas olha que dado interessante. Porque, veja, nós temos, até por uma amostragem para poder ressarcir o contrato, nós temos tonelagens de lixo. E nós tivemos uma queda na tonelagem de lixo. Olha que coisa interessante. Ou seja, o Santista está gerando menos lixo. Isso é um efeito direto da crise, por isso que eu digo, a crise é cíclica. Se você tem menos poder de consumo, se você consome menos, fatalmente você gera menos lixo. O lixo Então, é pago por medição. também, parte do lixo, parte do contrato é pago por medição, e a parte mais fundamental, a parte mais significativa, é sim em cima de tonelagem que é realizada, ou seja, por medição de tonelagem. Então isso também foi sentido no diagnóstico desse contrato. Mas seguimos. Um outro contrato importante, o contrato de publicidade da Prefeitura, informar a população, mas esse é um contrato que é possível a gente fazer uma redução mais significativa. Então, uma redução bem significativa que vai gerar uma economia na ordem de 4,8 milhões. Aluguéis, nós estamos sendo ainda mais firmes na questão dos aluguéis. Na verdade, hoje a gente já tem uma economia acumulada de 2013 a 2015, anual de cerca de 2 milhões e 400, 2 milhões e meio nos contratos de locação, graças a um trabalho que já vem sendo feito desde o começo da atual gestão, para que isso a gente tenha realmente uma redução significativa. Frota de veículos, nós vamos devolver alguns carros para a locadora. Então, carros que são disponibilizados aos gabinetes das secretarias serão devolvidos. Vamos diminuir os carros locados pela Prefeitura, não veículos operacionais, mas veículos que estão à disposição das secretarias. Enfim, outras ações, tem aqui um rol de ações, mas que vão gerar uma expectativa de economia direta na ordem de 13 milhões já, de imediato, para que a gente possa equacionar essas dificuldades que nós vamos ter durante o ano. Nós temos um cenário difícil, mas que também, por outro lado, isso é muito importante a gente dizer. Santos, graças a essa política de austeridade, não atrasa pagamento do servidor. Esses 12 milhões e 700, no caso 13 milhões que será de economia, ele seria impactante em cima de 68 milhões, ou seja, seria previsto. Aí ficaria ainda um rombo de... Ainda temos uma dificuldade. Uma dificuldade de 40 e... Deixa eu fazer as contas certas aqui. De praticamente 50 milhões. É isso aí, Nicolau, não tenha dúvida. Então nós temos que buscar ainda do outro lado também, com a expectativa de melhoria de receita. Você acha que ainda há espaço para mais cortes nesse orçamento? Sem dúvida. A gente redução tem de efetivo. É uma caminhada natural, Olha, né? redução de efetivo, como eu disse, servidor público, a parte da folha não é alterável. Aliás, é muito pouco alterável, né? A gente pode mexer, por exemplo, na questão de horas extras, vou dar um exemplo, ou algumas gratificações, isso é possível. Mas o salário, que é o mais significativo, não. A folha de pagamento da Prefeitura de Santos gira em torno de 57, 55 milhões de reais mês. É uma folha significativa. Nós temos um contingente significativo de servidores de carreira, sobretudo. São mais de 12 mil servidores que trabalham na Prefeitura de Santos. Então, nós temos, sim, que economizar no custeio. Não há dúvida que, em segundo momento, podemos ainda ser mais enérgicos na economização, na economia, do custeio da Prefeitura num dia. Mas o que eu quero também ressaltar é a performance. Nós temos condições ainda, assim, de melhorar na receita. Aqui é um binômio, né? Você tem receita e despesa andando de forma praticamente conjunta. Você tem que fazer essa análise de forma sempre, né? E nós temos aí uma perspectiva, sim, de melhorias na receita para que a gente possa diminuir essa diferença, enfim, e ter um ano ainda mais sustentável. Bom, dentro dessa questão, vou te perguntar já das contratações temporárias, né, da Prefeitura, hoje popularmente conhecidos como chequinhos, que não é uma denominação nova, já havia na Prefeitura, por conta da Lei 650, que rege essas contratações emergenciais. Já vou te perguntar, vou abrir um parênteses, porque a Elisete Eloy, obrigado, Elisete, por ter enviado a pergunta, ele quer saber de você, secretário Fábio Ferraz, se o concurso público será homologado esse ano.
Olha, a nossa expectativa, desculpa, qual é o nome do telespectador? A Elisete Eloy. Elisete, a expectativa é essa. É muito importante essa sua pergunta. Nós temos o prazo até o dia 3 de julho para homologar o concurso. Por quê? É o prazo que a legislação eleitoral nos permite. Após 3 de julho, nós não poderemos fazer as nomeações ainda esse ano. Só poderemos fazer a partir do dia 2 de janeiro, ou seja, no próximo exercício, por conta da legislação eleitoral. Eu digo, por outro lado, que está tudo correndo bem. Nós nos planejamos para que isso acontecesse e o concurso segue com tranquilidade e a nossa expectativa é que a gente já homologue, ou seja, encerre o concurso agora no mês de junho com folga. É que a gente sempre faz uma ressalva, porque um concurso público, ele pode acontecer eventuais judicializações. 2 anos, né, ele tem prazo de 1 ano renovável por mais um. Então, na prática, 2. Concursos anteriores eram de 2 anos, renováveis por mais 2, 4 no total. Agora nós diminuímos, por quê? A gente percebeu que depois de 4 anos a vida da pessoa mudou. Então a gente vai chamar alguém, a pessoa às vezes nem tinha mais interesse em assumir aquele posto. Fez outro concurso, fez alguma outra situação. Mas enfim, então respondendo de forma bem clara, nossa expectativa sim é de homologar o concurso agora em julho e promover os chamamentos ato contínuo. Bom, deixa eu falar do Sicredi mais uma vez, Sicredi nosso parceiro, mais um recado do Sicredi aqui no CDL TV, já há tanto tempo com a gente, né, Nicolau? Desde o início do projeto aqui na Santa Cecília TV, aliás, de grande audiência, agradecemos a você a grande audiência e vamos aproveitar para dar o recado do Sicredi, que é uma cooperativa, não é uma cooperativa de crédito onde você, de repente, faz um empréstimo e tal. Muita gente confunde pelo nome Sicredi, mas não é nada disso. Sicredi tem um funcionamento igual ao de um banco. A diferença é que você é um associado do Sicredi, ou seja, de acordo com seus investimentos, você recebe dividendos ao final do ano. É o modelo do cooperativismo consagrado na origem do Sicredi, uma cooperativa agrícola de muito sucesso no interior do Paraná, que veio para Santos no seu plano de expansão e já me tem como cliente, o Nicolau Albeide também, a CDL Santos Praia, todos nós somos clientes do Sicredi e recomendamos para você cartão de crédito, de débito, todas as operações bancárias, seguros, financiamentos, empréstimos com taxas competitivas e muito mais é que você encontra no Sicredi. Vá lá fazer uma visita, entre em contato com o Rico, com a Viviane e toda a equipe muito competente do Sicredi Santos. Rua Amador Bueno 29, telefone 3219-4077, 3219-4077. Então, secretário, com certeza muito demandado por essa questão dos chequinhos que está ocupando a mídia. Não é? Há um excesso de contratações temporárias, a nível de comprometer até a própria legislação trabalhista. Essa é a crítica que se faz. E nesse cenário de queda de arrecadação muito sensível, como é que fica essa questão das contratações temporárias? Vai haver uma redução também? Já está havendo? Olha, na verdade... Eu só gostaria de acrescentar, antes da resposta do secretário, que o esclarecimento ele se dá importância, né, na questão da conotação também, né, porque se ouve falar muito por aí e a expressão chequinho é uma expressão meio pejorativa, né? Exato. E que dá uma impressão de que parece que há algum desvio. Então eu gostaria que o secretário esclarecesse, porque para exatamente deixar bem claro como é que funciona. Não, na verdade, esse é um tema bem tranquilo, nenhum tipo de dificuldade. Na verdade, os pagamentos em RPA, que são o quê? O recibo de pagamento autônomo, são algo previsto na legislação e que, enfim, se dá da seguinte forma, de forma bem objetiva aqui, eu quero dizer. Se eu tenho uma determinada demanda, em que eu preciso realizar um determinado serviço, uma determinada ação, que ela tem começo, meio e fim. Eu posso seguir de várias formas. Faço um processo licitatório, contrato uma empresa. Se houver pela legislação a possibilidade de acontecer algum tipo de dispensa do procedimento licitatório, seja pelo valor, eu faço essa contratação e executo aquele serviço. Ou numa situação ainda de menor, digamos, efetivo financeiro, eu posso, inclusive, fazer uma contratação de uma pessoa física, por isso o RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, e que essa pessoa física faça aquele determinado serviço que tem começo, meio e fim, realize aquela ação e receba por aquela ação, evidentemente, com os recolhimentos previdenciários que incorrem sobre isso. Isso é o RPA. Eu confesso a vocês, eu não entendo muito bem porque o pessoal chama isso de chequinho, enfim. Talvez seja uma prática que a pessoa prestava o serviço, recebia um cheque da prefeitura, então ficou mas é aí que eu quero dizer bem claro. Não existe cheque.
Para a pago pessoa, depósito em conta. para a pessoa receber esse recurso, após o serviço prestado, ela obrigatoriamente ela tem que abrir uma conta e receber uma transferência bancária. E por que a importância dessa transferência bancária? Para justamente ter consignado o rastro do recurso, para que o recurso seja identificado. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro público e que não tenha nenhum tipo de problema na prestação de contas desses recursos, até porque todos eles são prestados contas de forma muito regular. Então, assim, essa é a grande realidade. Quando a gente fala da questão dos servidores, e eu digo, o RPA, diga-se de passagem, nem passa por nós na Secretaria de Gestão. Por quê? Uma das finalidades, uma das principais atividades da Secretaria de Gestão é justamente cuidar dos servidores da Prefeitura e da folha de pagamento num todo. Esse tipo de pagamento, ele sequer passa pela Secretaria de Gestão, ele é realizado entre as secretarias que geram o determinado serviço e a Secretaria de Finanças, que é o órgão pagador. E por que isso é importante, que eu quero chamar a atenção? O pessoal confunde, por exemplo, a Lei 650. Lei 650, pessoal, isso é muito importante deixar claro, é uma lei de número 650/90, foi criada na década de 90, em 1990, que tem a finalidade de quê? Permitir à administração contratar pessoas para serviços emergenciais. E dá um exemplo de um serviço emergencial. Dengue é um ótimo exemplo. Então, aliás, a Lei 650 ela foi criada com a finalidade da dengue. Então, você tem a possibilidade de contratar as pessoas para trabalhar como agente período de controle de vetor por um ano, mas veja, isso aqui sim, há uma contratação de uma pessoa para prestar serviço para a Prefeitura como funcionário da Prefeitura. Evidente que ela não está no regime estatutário, mas ela integra a folha de pagamento da Prefeitura e na qualidade de regime seletista. Então ela tem um contrato de um ano que pode ser prorrogado, tudo bem? Para executar aquela função, tudo isso de forma evidentemente precedida de um processo seletivo para que a contratação seja realizada. E aí só uns números que eu acho importante a gente deixar claro. A Lei 650, Nicolau, ela já teve, num ápice dela, 2.606 contratados, para um total de funcionários da Prefeitura de pouco mais de 7.500. Uma conta rápida, a gente está falando cerca de 1/3 dos funcionários da Prefeitura eram contratados pela Lei 650, portanto, sem concurso público. Muito bem. Recentemente, janeiro de 2013, portanto, início da administração Paulo Alexandre Barbosa. Qual era esse número? 1.240 contratados pela Lei 650. Ok. Qual é esse número hoje? 622. E após o concurso... Não tem sido renovado. Não tem sido renovado porque a gente tem promovido os concursos públicos e feito o ingresso através de concurso público. E o que vai acontecer agora, ainda esse ano? Após o concurso público que está vigente agora, aqui, diga-se de passagem, a telespectadora nos questionou sobre ele, a Elisete, nós vamos diminuir ainda mais esse número, porque não vamos renovar alguns contratos e vamos colocar o pessoal através do concurso. Qual é o efetivo da Prefeitura hoje concursado? 12.150 servidores num todo, 11.300 e alguma coisa, eu posso te confirmar esse número, 11.300 e algum quebrado de funcionários estatutários. 98 seletistas estáveis, que é uma denominação curiosa, que é da época da nossa prefeita Thelma, nós tivemos um contingente de servidores que ganhou esse ônus, seletista estável, esse número não aumenta, ele só diminui, porque o pessoal vai se desligando da prefeitura, e o restante são justamente esses 600, cerca de 622, que são Lei 650. Bom, o que acontece? Nós tivemos uma diminuição... E o RPA? É uma diminuição significativa, eu vou falar do RPA, mas só queria concluir dessa forma. Por exemplo, o concurso que nós temos agora em aberto, que é o concurso operacional, não era feito na Prefeitura há mais de 20 anos, que eram contratados por Lei 650. Quem é o pessoal operacional? O pessoal que vai trabalhar basicamente na Secretaria de Serviços Públicos, que vai realizar os serviços operacionais, serviços de rua, efetivamente. Esses concursos não eram realizados há mais de 20 anos, e agora realizamos. Então o pessoal vai entrar através do concurso, vamos diminuir ainda mais a Lei 650 e teremos aí, sinceramente, basicamente, o pessoal da dengue. E por que o pessoal da dengue a gente não faz concurso? Ora, porque um dia a gente quer que a dengue acabe. Então nós teremos aí, que hoje é o número total de agentes de controle de vetor, que está girando em torno de 270, vai ser esses os servidores. Também, né? É sazonal, é mais além de sazonal, isso que eu digo. Chuvas. A gente quer que um dia a dengue acabe, que a gente não precise mais do agente de controle de vetor. E aí o que a gente vai fazer com o pessoal se a gente colocar ele como estatutário? Então, nós temos, é bem razoável que a gente mantenha essa contratação pela Lei 650. Serviço provisório também para outras coisas, como
como você falou da dengue, mas existe outros serviços também. Sim, nas eventualidades que venham a surgir. Nas eventualidades que venham a surgir. A inteligência da Lei 650 é muito correta. Você ter a necessidade emergencial e demonstrar isso claramente. Mas o que não pode é a gente confundir isso e permitir o ingresso significativo, como já aconteceu em outros tempos, de servidores sem o concurso público. Isso a administração não compactua. E o RPA? Gente, o RPA não tem nada a ver com essa história. RPA são serviços esporádicos, que tem começo, meio e fim. Então, ou seja, você não vai fazer uma determinada atividade, vai realizar aquela atividade, vai receber aquela remuneração e acabou. Por exemplo, um plantão realizado na área médica. Então, por algum motivo, a gente está tendo alguma dificuldade num plantão, no PS, enfim, em algum posto de saúde. O pessoal da saúde vai contactar um médico, um enfermeiro, vai convidar essa pessoa para poder colaborar naquele plantão, vai remunerá-lo através de um recibo de pagamento de autônomo, recolher as suas contribuições previdenciárias e está resolvido aquele problema. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, não podemos confundir temas. Servidor estatutário é uma coisa, que é o correto, que é o que nós precisamos ter, de forma fortalecida dentro da prefeitura. Lei 650, situação emergencial e que está acabando na atual administração. RPA, absolutamente serviços esporádicos que tem começo, meio e fim e que tem um recibo para aquele serviço seja remunerado. Bom, deixa eu dar um recado para você, é importante, você que trabalha na área de saúde, a gente caminha aqui pela Santa Cecília, esse ambiente formidável universitário, né? E vê estudantes aí de odontologia, de fisioterapia, também temos aí os profissionais médicos, aqueles que têm obrigatoriedade por tradição, não é? E precisam trabalhar de branco, né? E a Blanche Moda em Branco é uma loja muito bem montada, que fica aqui no Supercentro Boqueirão, pertinho da gente, lojas 93 e 94, que tem uma infinidade de calças, jalecos, camisas, sapatos especiais de acordo com as normativas técnicas, tem sapatos aí de acordo com a normativa técnica ANR 32 e muitas opções para você trabalhar. Tem desde peças básicas até peças mais transadas, peças de moda, atendendo às necessidades de um profissional de saúde. É por isso que a gente recomenda roupa branca, é na Blanche. Você também que gosta de se vestir de branco, pode também ir à Blanche Moda em Branco. Fica aqui na Oswaldo Cruz 319, Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94. É a Blanche conosco também, semanalmente aqui no programa CDL TV. Bom, Fábio, eu queria só colocar o seguinte, essa questão da RPA e das contratações pela Lei 650, existe um canal, está divulgado de alguma forma, é transparente, esses dados são transparentes para a população e para as pessoas que quiserem ter conhecimento de todo esse processo? Olha, Zé, eu acho o seguinte, santos.sp.gov.br, entra na página da prefeitura, você vai ter um clique bem objetivo, cidade aberta. Lá você tem todas as informações da folha de pagamento da prefeitura, dos contratos da prefeitura, enfim, todas as informações. O nosso site, o Portal da Transparência da Prefeitura, foi eleito, numa pesquisa que foi realizada pelo Ministério Público Federal de âmbito nacional, como o 5º melhor site de transparência do estado de São Paulo. Então é o seguinte, e só essa pesquisa que foi realizada, ela dava uma nota de 0 a 10. A nossa nota foi 8,6, ou seja, a gente ainda tem um pouquinho para melhorar. Mas esse 1,4, a gente já sabe o que tem que melhorar e já temos condição de melhorar ainda mais. Então, transparência é fundamental e é observada no dia a dia da Prefeitura de Santos. Fábio Ferraz, secretário de Gestão, obrigado por atender gentilmente mais uma vez o nosso convite. Obrigado ao Nicolau Albeide, a nossa equipe técnica, nossa equipe de produção, Rick Santos, Aline e Tavares. CDL TV fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.